Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que decide. É verdade. Eu sou Jorge Tadeu, sou líder e fundador da Igreja Maná em todos os países, 40 e qualquer coisa, mas também sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais. E o meu objetivo com este programa é ajudar todos os portugueses, não é? Acerca de os direitos que têm, também as regalias, liberdades que têm, porque os deveres já sabemos, e saber como é que vocês podem vencer nas áreas fundamentais, porque estamos a ver que muita gente está com grandes problemas na área da saúde, os hospitais não funcionam, os governantes fecharam hospitais e não têm manutenção e não têm urgências até para crianças. A mesma coisa se passa em relação às escolas, em relação à saúde, à justiça, nem se fala. E, portanto, o que é que você pode fazer? Para mais, estamos muito perto de novas eleições e o que é que você pode fazer para ser um participante de uma novidade no país, de uma mudança no país? Bem, o primeiro passo é você conhecer melhor a Constituição. Agradeço a quem me deu um livro novo, que o outro já não tinha a capa como deve ser, muito obrigado. Mas a Constituição é um livro fenomenal e que diz quais são as regras do país. É pela Constituição que nós ficamos a saber que temos direitos, temos liberdades e que os governantes são obrigados a cumprir certas tarefas, é de lei, para que você e eu possamos ter casa com dignidade, saúde, escolas, etc, etc. Nada disto que eu acabei de dizer está a funcionar e, por isso, a minha exortação é que você participe numa mudança de regime em que a gente passa a ter mais direitos que estão-nos garantidos pela Constituição, passamos a ter menos pessoas que nos roubam, nos enganam e por aí fora. E, portanto, vou dar uma recapitulação, porque há sempre pessoas que nos estão a ouvir pela primeira vez e aqueles que já nos ouvem algumas vezes, é como a Bíblia diz, é pela fé que é ouvindo e ouvindo as mesmas verdades que a gente ganha fé, acredita, passa a pensar, puxa, finalmente de verdade. Diz aqui, no preâmbulo da Constituição, que o movimento das Forças Armadas que causaram o derrube do regime fascista, um regime, nós dois também temos um regime, da opressão e iniciou uma viragem histórica da sociedade portuguesa para nos dar os direitos e liberdades fundamentais. Vai fazer 50 anos que o 25 de Abril aconteceu e a verdade é que toda a gente sabe, vê que não estamos melhor, antes pelo contrário. E, portanto, é a hora da gente saber os direitos que temos e depois podemos pôr em prática esses direitos. É disso que eu quero ensinar e falar. No artigo, eu nunca saio dos primeiros artigos, a gente não precisa de muito. O primeiro artigo diz que a República Portuguesa é soberana, portanto não pode submeter a outras forças ou outros países ou instituições. É só logo aqui um problema. É baseado na dignidade da pessoa humana. Se é baseado na dignidade da pessoa humana, vê-se logo que o governo está muito mal, porque os polícias não são tratados com dignidade, não têm casas de bem decentes, não têm carros decentes e por aí fora, e muito mais. Mas diz que é um Estado de direito democrático. De direito quer dizer baseado nas leis, quer dizer que toda a gente é sujeita às leis. Já sabemos, porque a gente vê as notícias, que há uns que são escolhidos para não obedecer a coisa nenhuma, fazem o que querem impunemente. E depois diz que a democracia se rege por os princípios daqui. Ora, no entender de muita gente, democracia é eu faço o que quero e quem não gosta está tramado que eu vou pôr notícias, que eu controlo as notícias, na verdade, e vou pôr esta pessoa mesmo ali a ser maltratada perante todo o mundo.
Depois diz que o artigo 3, a soberania reside no povo. Nós somos os donos do país. Como eu gosto de ensinar, um país como o nosso, não é? É à semelhança de uma empresa que tem os donos e depois tem o Conselho de Fiscalização e o Governo. O Conselho de Administração. O Conselho de Administração são os governantes que governam a empresa, ou neste caso o país, a bem dos donos. Por isso, lá estão os direitos fundamentais de habitação, de saúde, tudo isso que nós não temos, cada vez estamos pior. E o Conselho Fiscal é obrigado a fiscalizar os atos dos governantes para que não sejamos roubados. E é aqui que as coisas acontecem. E por isso eu costumo dizer, e volto a repetir, que os grandes culpados do estado da nação, tal como está, nem são os políticos, por mais que a gente saiba que eles são o que são, mas são quem permite que eles são, que são os juízes. E aqui ao lado tenho a doutora Luísa, que vai dizer o que é que a Constituição diz acerca dos juízes, no artigo 200 e qualquer coisa, sim, que os responsabiliza por coisas que acontecem. Diga, faz favor. O artigo 202 diz que os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. E no número 2... Pensa um bocadinho. São competentes para ministrar a justiça, não é em nome do governo, Não. em nome do povo. Ou seja, o governo não pode obrigar o juiz a fazer o que ele quer. O governo não pode obrigar o juiz a deixar passar leis que são proibidas. Certo? Certo. O juiz tem que julgar de acordo com a lei e com a Constituição. No número 2 diz, na administração de justiça, incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados. Ou seja, os juízes são obrigados, portanto, têm cargos e funções. Uma das funções é ver que os donos do país, os portugueses, não são roubados os seus direitos. E, portanto, quem nos tentar roubar os nossos direitos, seja quem for, a que nível for do governo, tem que ser condenado, tem que ser sujeito à justiça, coisa que não é. Se nós formos então agora para o artigo 3 da Constituição, e no parágrafo 2, diz que o Estado é obrigado a submeter-se à Constituição, coisa que também não faz, porque ele não quer saber disso para nada, e funda a sua legalidade democrática nisto, democracia de acordo com isto, não é com o que eles dizem. E a validade das leis e atos do Estado está de acordo com isto. O poder local, as leis e os atos do Estado e outras entidades públicas só são atos legais se estiverem de acordo com isto. Ora, aqui é que entra o grande problema nosso português, que é os juízes não nos defendem. Quando os governantes fazem o que querem, completamente fora da lei, muitas vezes criminosamente e de propósito, eles não nos defendem porque eles também fazem parte do regime. Os de topo, estou a falar do presidente do Tribunal Constitucional, o presidente do Supremo Tribunal e o próprio presidente da República, são soberanos, nem sequer têm que submeter ninguém, mas eles são escolhidos de dentro dos amigos, dentro do regime, e, portanto, eles fecham os olhos àquilo que lhes convém. E por isso, quem está a pagar a fatura é você. Você veja que, por mais dinheiro que Portugal receba da CE e dos impostos cada vez maior, você cada vez sofre mais problemas de habitação, de saúde, dos básicos. Então, estou a falar porque essas pessoas nos roubam os nossos direitos. E quem nos devia defender não nos defende. Portanto, nós temos que saber estas verdades e pensar como é que vamos atacar o problema. E isto eu vou fazer, explicar como é que nós podemos mudar a situação depois de ouvir aqui alguns outras questões. Comigo tem mais uma vez o João Pinto, que
que vai falar de quê? Olha, eu vou aproveitar a questão da habitação e disto que nós estamos a falar, porque realmente ainda esta semana ouvi, e a habitação, para além da crise, tem sido um dos temas naquilo que são os debates, entre aspas, os debates que se vai ouvindo na televisão, porque uma determinada Câmara Municipal resolveu a seguinte estratégia: ceder a privados os terrenos por 90 anos, e esses terrenos vão ser explorados por esses privados, mas eles deveriam construir para alugar e para que esse aluguer fosse de acordo, fosse para combater esta crise na habitação. Então, realmente, os privados constroem, só que depois, em vez de colocarem as rendas de acordo com aquilo que diz no artigo 65, se não me engano, até na linha 3, colocam a renda ao valor de mercado. E todos nós sabemos as dificuldades que as famílias, as jovens famílias e mesmo já famílias completas têm em aceder ao mercado de aluguer. Então, mais uma vez, é aquilo que nós estávamos já aqui, o Apóstolo já mencionou, a Luísa também, o Estado que tem uma determinada obrigação constitucional não a faz. E não há tribunal que diga ao contrário, e antes pelo contrário. Eu aqui até coloco o ónus no município que, em vez de realmente combater a crise habitacional de acordo com as necessidades do povo, o que estão a fazer é dar a um privado uma exploração de 90 anos. Já parece as PPPs rodoviárias, em que há explorações ad eterno e que somos nós a pagar com os nossos impostos. E não sei se a Luísa até tem o artigo 65.3, que diz que o aluguer deve ser de acordo com o rendimento familiar. Deixe-me responder a sua questão da seguinte maneira. Já é um passo muito positivo que uma Câmara diga isto. Agora, se a intenção dele é realmente que isto se cumpra, eu duvido. Porque eu não acredito nos milagres dessas pessoas. Em Deus acredito. Porquê? Eles fazem isto porque estamos a dar com o badalo, cada vez há mais pessoas a queixar, há folhetos, há ditos e não sei o quê. É bem, então temos de fazer isto. A grande questão é o seguinte. Isso é uma parte que cabe ao governo fazer. E se alguém está a fazer, ok. Mas é apenas uma parte. Porque se ele der a concurso, seja quem for, fazer casas ou habitação de acordo com a lei, está a ver? Ele também é obrigado a ver que esses construtores obedecem à lei. E, portanto, se isso cumprir, então, vá lá, é finalmente um passo positivo. Mas a questão aqui, aposto até que se as rendas depois vão ser de acordo com o valor do mercado... Não, mas se você... vamos ver se eu me explico. Se o governo, ou a junta ou a Câmara, o que é, dá este terreno até zero, põe 90 anos, faz sentido. Usa-se muitas vezes. E depois obriga a entidade que vai construir a cumprir com estas leis, está tudo certo. Okay. O problema é que eu não acredito que eles vão pôr essas regras, porque os amigos é que vão ficar com o terreno. Mas se houver honestidade, é só escrever portanto, o memorando, né, entre quem recebe o terreno grátis por 90 anos e quem vai construir, em que ele tem que depois arrendar pelo preço que está aqui. Certo? Diga. Certo. Eu estava aqui a pensar, isto que nós estamos aqui a falar e que o apóstolo tem estado a falar, na verdade tem a ver tudo com algumas tarefas fundamentais do Estado. E a Constituição é muito taxativa em relação a isso, porque até isso a Constituição nos dá. Se nós olharmos para o artigo 9º, diz que são tarefas fundamentais do Estado garantir a independência nacional e criar condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam. Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Defender a democracia política, a assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação de direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. E aqui nós estamos a falar de habitação, de saúde, mas a Constituição vai mais longe, porque se nós virmos a partir do artigo 65, que tem a habitação, tem a saúde, há também direitos fundamentais para a infância, para a juventude, para a terceira idade. Portanto, a nossa Constituição prevê
que o Estado tenha tarefas fundamentais para com todas as pessoas. E mais, nós muitas vezes dizemos que o Estado não faz, que isto são direitos programáticos que têm que ser feitos a médio e longo prazo, certo, mas nós não temos que andar para trás, nós temos que andar para a frente. E o que nós estamos a verificar é que estamos a andar para trás. E nisto nós estamos a ver que os portugueses têm alguma responsabilidade, porque é assim, o poder político ele reside no povo. É o que a Constituição diz no artigo 108. E nós temos falado no artigo 52, que fala do direito de petição, de apresentar queixas e de fazer tudo mais. Mas há o artigo 48, que diz que os cidadãos portugueses têm o direito de participar na vida pública. Portanto, não é de ficar a assistir à vida pública, é participar nela. Diz que todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio dos representantes livremente eleitos. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre os atos do Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos. E é isto que os portugueses têm que lançar mão. Nestas situações da habitação, nas situações de saúde, que o apóstolo também vai falar e tanto tem falado, da educação e de tudo mais, a Constituição prevê direitos e diz que o Estado tem deveres fundamentais para com as pessoas. Mas as pessoas têm que os exigir. As pessoas não podem ficar a assistir e a ver o barco a afundar, como se costuma dizer, e não fazer nada. Isto é um direito fundamental. Sim. É um direito fundamental. Agora, o que é que eu tenho a dizer em relação a isso? Felizmente, já ouço aqui e acolá cada vez mais pessoas a dizer que põem processos de crime, pedem ajuda, não ajudam, põem queixas de crime, etc, etc. Porque essas pessoas que estão lá não estão nada interessadas em resolver problemas. Para mim, esta notícia do que o João estava a mencionar é uma notícia de propaganda política, porque depois vamos ver se isso se concretiza. Num país de pessoas honestas, claro que ele vai fazer isto. Já devia ter feito antes. Mas pronto, agora começa. Agora, veja uma coisa. Quando nós estamos num país em que você diz que as leis são assim, os próprios juízes de topo não respeitam as leis. Veja, por exemplo, eu fiz uma queixa, apresentei uma queixa e exigi que o presidente do Tribunal Constitucional nos respondesse a questões básicas, fundamentais de justiça em relação ao povo. E ele já passou o prazo e não me responde. Porquê? Ele está-se das tintas para a lei. E ele é o presidente do Conselho, do Tribunal Constitucional. Ou seja, ele comete crimes à descarada. O outro, o presidente do Conselho do Supremo Tribunal, a mesma coisa. Ele próprio diz que ele não é soberano porque o governo não lhe dá independência. E eu faço menção e tal, e ele responde ao lado. Ou seja, quando os juízes do topo dos topos são criminosos, o português tem que começar a levantar-se da cadeira e pôr processos de crime em cima de seja quem for, porque senão você não vai a parte nenhuma. Agora, o que é que temos também falado? Que estas pessoas metem medo. Porque eu vou e faço, e estou fome. Ou então mandam carros andar atrás de mim em alta velocidade para me meter medo. Ou então ameaçam de 1001 coisas. Ou então dizem que vão fazer notícias falsas. Bem, eu, felizmente, já estou habituado a isso, já me fizeram tantas vezes que é mais uma e perdem, porque, como a Bíblia diz, Deus é por mim, quem é que pode ser contra? Mas o português tem que perder o medo. O português tem que se levantar e fazer frente a essas pessoas. Daí que eu acho que a atuação da polícia tem sido crucial, porque o português diz, espera lá, realmente o homem tem razão, ele está a fazer frente, porquê que o governo não consegue parar os polícias, sempre conseguiu? Porque finalmente há polícias que dizem a lei é assim, tem que se cumprir. Se o do Presidente da República, o Ministro ou o Secretário de Estado dele não faz, ele tem que fazer. Portanto, tem que haver uma mudança na atitude de cada português que não exige, não tem medo de os confrontar. Mesmo que ele venha com ameaça, olha, eu castiguei aquele, está a ver, demiti aquele, portanto tu, senhor polícia, cala a boca para estar caladinho, guarda bem o teu emprego, porque senão és o próximo. É a tática do ditador, é a tática do mau, é a tática daquela pessoa que é um porco na sociedade. É isso que ele faz. Em vez de, realmente, vamos lá ver como é que eu posso resolver a situação das casas. Não, põe-se a ameaçar quem lhes faz frente. E, portanto, se todos nós começarmos a fazer frente com a lei, veja que eu estou sempre cheio de manias da lei. Você pode fazer, você tem o artigo 21, você tem a outra lei que você vai mencionar outra vez, que diz que todo o órgão do Estado é obrigado a responder-nos às nossas perguntas em tempo útil. Ele não faz nada disso.
Sim, sim. Qual é a lei? É o artigo 52 da Constituição, que diz que todos os cidadãos têm o direito de apresentar aos órgãos de soberania, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas ou a quaisquer autoridades, petições, representações, reclamações ou queixas para defender os seus direitos, a Constituição, as leis e o interesse geral, e também têm o direito de ser informados em prazo razoável sobre o resultado dessas Coisa queixas. que eles não querem. Sim. Porquê? Eles escondem a Constituição, escondem os deveres deles, escondem os seus direitos, e se você levanta a cabeça, tu apanhas e o teu primo e o outro vai estar caladinho porque já sabes. Aliás, o PS disse isso. O PS disse à descarada que quem se meter connosco vai apanhar. Quer dizer, isto é que é legal. É interessante o apóstolo dizer isso, porque, na verdade, isto que o apóstolo está a falar está no nosso Código Penal. Portanto, ameaça, coação são crimes. E mais, agora tem uma nova moda, que é a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência, que é o que utilizam para ameaçar as pessoas que se querem manifestar ou falar dos seus direitos. Isto é crime. E atenção, isto é crime e considera-se abuso de poder, abusar dos seus poderes ou violar os seus deveres para prejudicar as outras pessoas. Portanto, as pessoas não têm que ter medo, as pessoas têm que exercer os seus direitos. E, portanto, se você sentir que o estão a ameaçar porque quer fazer até uma, como é que se chama, uma manifestação, você diga, identifique-se. Logo que você pedir a um polícia, ou seja quem for, a autoridade, para se identificar, ele fica a tremer e já nem sabe onde se vai meter, porque ele sabe que cometeu um crime. E, portanto, você tem que pôr um processo de crime. Você não tem que ter medo deles, eles não têm poder para ameaçar, é crime. Crime gravíssimo, ameaçá-lo ou intimidá-lo. Não pode. Portanto, os portugueses têm que parar de ter esse medo e exigir os seus direitos. Sim. Aliás, estávamos aqui a falar do direito à manifestação e, obviamente, não estamos aqui a incentivar ninguém a ir por aí e a maltratar e a praticar outro tipo de crimes. Mas a verdade é que o artigo 45 da Constituição fala do direito de reunião e de manifestação e, quanto ao direito de reunião, fala em pacificamente e sem armas. Mas, quanto ao direito de manifestação, não mete aqui qualquer ponto. Diz só, todos os cidadãos é reconhecido o direito à manifestação, que vai de acordo com o artigo 21. Se alguém me fosse dizer que eu estou a incitar as pessoas para o mal, eu não lhe podia bater porque senão sou condenado. Mas era um parvalhão, porque eu estou a incitar as pessoas todas para a Constituição. Eu estou a incitar as pessoas para a lei, para a ordem. Estou a incitar as pessoas para que haja justiça verdadeira e haja comida no prato. É a minha incitação. É que o povo use dos seus direitos e que ponha os maus na linha e que os juízes que minimamente façam justiça, porque eles não fazem justiça nenhuma, porque eu sei de casos e casos de juízes que são maçónicos, quer dizer, de uma sociedade secreta e que estão a mandato de tal, está a ver? E, portanto, temos que nós, portugueses, nos levantar contra este regime. Como? Com a lei. Posso usar do artigo, ao abrigo do artigo tal, eu escrevi ao Presidente do Conselho, do Tribunal Constitucional, ele respondeu, não, é criminoso. O homem é um criminoso. Ele é obrigado a responder-me. É crime. Ele não pode não me responder. E porquê é que ele não me quer responder? Porque ele pensa que eu me vou esquecer. Está a ver? E depois, se calhar, vai mandar o Joaquim Manel andar de carros rápidos a ameaçar quando eu saio de casa e com o Joaquim Manel a inventar coisas. Não, ele que é o mal da fita, não sou o mal da fita. E você não tem que ter medo. E, portanto, eu até digo mais uma vez, se você achar que está a ser intimidado ou perseguido ou o que é, olha, pode escrever para nós que nós vamos ajudá-lo. Nesse sentido, e já que o apóstolo mencionou o artigo 21, esta semana eu entrevistei o major que é porta-voz da Associação Nacional dos Oficiais da Guarda, portanto pertence à GNR, e ele... O homem é um oficial da GNR. Da GNR, e ele na entrevista... disse ao João, dê-me só aqui um segundo, eu quero relembrar a toda a gente o artigo 21. Ele disse isso? Disse, ele próprio mencionou o artigo 21, o que eu achei bastante curioso, não é? Porque não se ouve muitas vezes... Nunca se ouviu tal coisa. Especialmente alguém ligado às forças de segurança. Algo, ele, e passando mais à frente até da questão que é o suplemento, uma das coisas que ele deixou no ar é que achou
curioso que tivesse sido a PSP a executar as buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro. No dia a seguir a essas buscas, o diretor nacional da PJ veio dizer que não foi a PJ porque a PJ não tinha condições, mas entretanto a PJ faz quase uma mini invasão da Madeira, então com o Hércules da Força Aérea e tudo, quando foi de outro partido. Então ele deixou no ar, e uma vez que o apóstolo inclusive falou em sociedades secretas, ele deixou no ar que existe por trás dessas forças interesses divergentes que as instrumentalizam. É lógico que existe, quer dizer, eu já disse que eu conheço juízes do topo que me ensinam e me dizem coisas que eu não vou mencionar aqui porque seria mau para eles e para mim. Não tem nada a falar dessas coisas, minhas conversas são o mais íntimo possível. Mas que eles fazem isso, fazem. Que eles são obrigados a fazer injustiças, são. Eles vão para um tribunal de contas para resolver e tapar buracos e depois vão para ali para fazer outros buracos. Eu sei disso perfeitamente, está a ver? E também sei que ao longo dos anos, eles, quando eu começo a dizer mais qualquer coisa que eles os aflige, lá vêm com ameaças. Fizeram ameaças com secretários de Estado dentro da minha casa, com polícias dentro da minha casa, com ameaças até de morte. Olha que o senhor pode morrer e tal. E depois, aqui estou eu, porque ameaças é crime. E quando eu começo a dizer, eu vou dizer tudo o que você me diz, tudo o que você está a fazer, vai ser para o povo, eles calam-se. Porque têm medo. Portanto, você não tem que ter medo. Porque não é você que está mal, são eles que estão mal. Você que não tem hospital, você não tem casa. A lei das casas é fantástica. O governo é obrigado a criar, não é só prédios, chamam-se, como é que chamam? Bairros sociais, ou o que você quiser chamar, onde a pessoa mora, tem condições sociais, quer dizer, parques para crianças, escola, centro de saúde, tem que ter tudo. E depois tem que ter transportes daí desse bairro para os centros da cidade. Portanto, o governo diz assim, eu não tenho essa capacidade de construir. Ok, dá 90 anos para alguém construir. Ou divide aquilo em quantas pessoas... ok, mas depois tem que ver que isto se cumpre. Mas o que é o nosso historial? Eles delegam isto a alguém que é um migalhaço e depois lá vem os negócios daqui e da lá. Ainda ontem eu vi, ou hoje, ou o que foi, aquela senhora que foi da TAP, durante 10 anos foi a melhor do mundo, e de repente chega aqui o Pedro Nuno Santos diz que ele é o péssimo, que é aquilo, que é aquilo. Não, o péssimo é ele, que usou-se do poder para fazer o quê? Transferir dinheiros para os amigos dele. Portanto, nós podemos e temos que exercer a nossa autoridade de acordo com a Constituição. Portanto, escrevendo, exigindo, e mais, temos o artigo 21. Todos têm... Leia lá, que você que é a doutora. O artigo 21. Diz, direito de resistência. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem. Quantos é que têm direito a resistir? Todos. A fazer o quê? A resistir. A dar um café ou a resistir? A resistir. Todos. A qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias. A qualquer ordem que ofenda os seus direitos. Você é mandado sair de casa e não lhe dão uma casa. Você pode resistir a essa ordem. Você tem um filho que agora está a ver coisas pornográficas e você não quer. Você tem direito a resistir ao seu direito de... Você que educa o seu filho. Na escola. Na escola. Na escola, sim. O juiz não lhe responde a tempo e vem com a conversa que este processo é muito longo, brabi, brababá. Não. O juiz não pode dizer isso. Ponha um processo em cima do juiz porque ele é obrigado a cumprir a lei que diz que ele não pode alegar falta de recursos. Não diz essa lei? E tem que ser em tempo útil. Tem que ser... Sim. Lembra-se qual é? É o 52, é aquele que falámos de direito 52? Então vamos lá ver. E da falta de recursos? Sim, não pode. O juiz, porque é assim, porque é que eu tenho que pagar os impostos a tempo e você também. E o juiz diz que, e portanto estamos aqui 10 anos para ver o que é que vai acontecer ao Sócrates, e 10 anos para... 20.
Não, o senhor juiz está mesmo muito a mal, está a ver? E, portanto, se mandar ainda a perseguir carros e a fazer ameaças, eu ponho mais um processo, porque eu vou dizer, pá, isto de certeza. Eu vou para a CE, vou-me queixar. E vou dizer, não só eles não me ouvem, ainda me fazem perseguição. Ainda me fazem perseguição criminosa. Uhum. O apóstolo estava a falar do acesso ao direito, não era? Sim. Portanto, o artigo 20 diz que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Exatamente. Então, está a dizer aqui, em pleno português, que o juiz não pode dizer que está a demorar muito tempo porque não tem condições. Se não tem condições, diz ao governo, dá-me cá dinheiro para fazer isto. Porque o governo, em vez de usar dinheiro para aquilo que estamos cansados de saber, TAPs e todo o lixo que há, ele tem que fazer isto. E não é só isso. No fundo, o que a Constituição está a dizer é que a justiça não é só para os ricos, como se vê atualmente em Portugal. Mas isto que o apóstolo está a dizer está no 5. Para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, para se obter uma tutela efetiva e em tempo útil contra ameaças ou violações. Ou seja, os juízes habituaram-se a não responder e fazer o que querem e só fazem justiça aos amigos. São criminosos. E, portanto, você pode também fazer queixa aos juízes, ao tribunal. Aliás, a queixa é a Procuradoria-Geral. Que o tribunal tanto não lhe resolveu o problema em tempo útil. Processo de crime. E depois, se cada vez há mais processos de crimes contra ele, você depois vamos para a CE. Lhe garanto que muita gente vai presa. Não tem hipótese. Ele não tem hipótese. É só nós pomos os processos da CE. Portugal já foi condenado 1000 vezes. Só que os portugueses são intimidados. Olha, cuidado. E vem uma notícia no jornal. E vem e fala mal de toda a gente porque nós é que somos os bons. Eu fico enojado quando falam mal do Chega, do Trump e não sei lá quem mais. Eu não sou a favor de nenhum deles. Mas, sei lá, pensem bem ao povo português. Falar mal de um homem que podem dizer o que quiser, mas tem mais de metade dos americanos do lado dele. Você está a dizer que os americanos que estão do lado dele, que muitos deles são mega empresários, pessoas de grande porte, de tudo e mais uma coisa, é tudo gente estúpida. Mas nós, os portugueses, é que estamos bem. Bem, sabemos que estamos pobres, mas vamos bem. Não temos casas, mas nós é que estamos certos. Não temos hospitais, mas nós é que estamos certos. Você não acha que é a altura de dizer assim, espera lá, eu não vou engolir essas notícias. É tudo propaganda falsa. É os tipos da maçonaria e os juízes, vamos bater naquele gajo, porque aquele gajo não está a portar-se bem, ele está a falar aquilo que não nos convém, está a ler o artigo. Eu fui intimidado ao longo dos anos, mas não uma nem duas vezes, até de telefonar dos topos de ministérios a me ameaçar, por causa de eu falar do artigo 21. Isto é a morte do artista. Isto aqui é a bomba atómica contra os juízes. Porque está a dizer assim, temos o direito de resistir e de repelir pela força. Repelir pela força. Portanto, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Portanto, se o indivíduo que é o polícia não consegue as suas liberdades e direitos, pode usar da sua força. Pode, sim, senhora. E ainda bem, e espero que use. Se for o agricultor que vai e põe lá as máquinas deles, e usem, porque assim, estas pessoas não saem de outro jeito. Estas pessoas são tal e qual como o pai do Presidente da República, o antigo... como é que governador de Moçambique, chamava-se Baltazar Rebelo de Sousa, é o pai do presidente. É a mesma coisa, é ameaças e pressão para estar calado. Mas naquele tempo ao menos havia casas, está a ver, João? Havia comida, havia hospitais, havia escolas. Aliás, os grandes hospitais que nós temos são todos da época do antigo regime. O Hospital de Santa Maria, o São João no Porto, portanto, e os novos que existem, na realidade, são mais de iniciativa privada do que propriamente de iniciativa pública. Portanto, é hora de você, português, começar a exigir os seus direitos. Assumir uma posição sem medo. Se eu ameaçar,
diga-nos, se for preciso, eu digo qual é o processo que você põe. É processo de crime de ameaça. Não pode. O polícia não pode ameaçar, o governo não pode ameaçar, ninguém o pode ameaçar. E, apóstolo, uma vez certo. que o apóstolo mencionou, de facto, a propaganda, e estamos-nos a aproximar, de facto, da data das eleições, aquilo que temos assistido na televisão, nos debates e nos partidos políticos, é, de facto, oferecer tudo e mais alguma coisa, e as pessoas, porque estão quase doutrinadas a pensar desta forma, não conseguem, de facto, distinguir aquilo que é a propaganda, o que são promessas que são possíveis fazer ou o que é mais do mesmo, não é? Nossa, se fosse justiça, muitos desses políticos eram retirados por crime de, como é que se chama, quando uma empresa promete uma coisa que não existe? Publicidade enganosa? Publicidade enganosa. Porquê? Como é que o do PS está a dizer que ele agora vai resolver o assunto dos hospitais e até vai pôr lá medicina dental? Quer dizer, ele não resolve o básico e vai dizer que vai dar dentistas que custam caríssimo. Como é que ele vai dizer que vai dar casas e que quem não pagar, a Caixa Geral de Depósitos é que vai pagar aos não pagadores? Mas sabe, eu quero pegar numa palavra que a doutora Luísa disse e muito bem que é assim. A culpa é minha e é sua. Porque se você não fizer o seu trabalho de dizer, espera lá, eu não como isso, eu exijo meus direitos. E como é que agora você pode exigir os seus direitos? Pondo essas pessoas em processo de crime, escrevendo, procurando como é que se faz, mas pode ir ao nosso site que explica, e pondo processo de crime, colocando isso ao provedor de justiça. Era uma das coisas que eu queria falar. Quando comecei por falar do artigo 48, que fala que todos têm o direito a participar na vida pública, as pessoas têm que ter esta noção que podem mesmo fazer pedidos, as petições, as representações, as reclamações, as queixas, e existem vários sítios para onde podem fazer, e há aqui dois órgãos que nós nunca falámos e que eu acho que são muito importantes, que é o Procurador-Geral da República e o Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça, que está no artigo 23, não tem poderes decisórios, mas pode intervir, pode encaminhar, e, por exemplo, em assuntos de constitucionalidade, vamos imaginar, uma pessoa depara-se com uma lei, como nós temos ouvido falar, de ideologia de género, que vai contra o que está na Constituição. O Provedor de Justiça poderia ter invocado a fiscalização da constitucionalidade. Portanto, nestas questões, nestas queixas, as pessoas devem mesmo escrever para o Provedor e pedir ajuda, porque ele pode fazer inspeção, fiscalizar, ir sobre determinadas entidades públicas e dar um resultado, fazer uma recomendação. Do mesmo modo, o Procurador-Geral da República, que o apóstolo tem falado e para onde se tem feito as queixas, é também um órgão que tem esta possibilidade de pôr em causa as leis do Governo, é o órgão máximo do Ministério Público e, portanto, pode acionar todas estas situações inconstitucionais e ilegais. Eu penso que nós estamos num momento histórico de Portugal porque nunca tivemos tão mal. E eu sou do tempo do Salazar. O meu avô era contra o Salazar, foi preso por fazer parte de uma tentativa de derrubo do regime. Portanto, é isso aí. E eu sou do tempo em que, no tempo do Salazar, quem não fosse caladinho, perdia o emprego e muitas vezes matavam mesmo. Mas uma coisa é verdade, nunca se ouviu falar de passar fome ou não ter hospitais, etc. E agora, você diz, há liberdade de falar? Não há, porque se você pegar num jornalista que começa a fazer perguntas incómodas, ele é demitido ou vai de férias, não sei para onde. Está a ver? E os outros estão calados e às vezes alguns até depois, está a ver, o de Berbim. E depois tem outros que falam, mas nem sabem o que é que estão a falar. Depois para aqui no triqui-triqui não adianta coisa nenhuma. Então, o que é que eu quero, neste último minuto que me falta, de exortar todos que estão em direto comigo? Participem o máximo possível, vão sair da cadeira e votar, mas pensem bem o que é que vocês não querem. Porque agora é pensar, será que eu quero continuar na mesma? Será que eu quero continuar a ver mais pessoas a ir para os centros de fome e pedir sanduíches e crianças sem ter leite e por aí fora? Ou eu quero uma mudança, seja qual for? Se for assim, você pode exercer um voto que é nem quem for, exceto nos dois que sempre governaram. E pronto, por aqui hoje nós nos despedimos. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado.
que Deus vos abençoe e que você não se esqueça, quem tem que fazer a decisão, tomar a iniciativa mais do que nunca, agora, é você, somos nós. E pronto, tchau, tchau. Um abraço para todos.